Nós vamos começar a estudar Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1. Três famosos na história de Israel. O primeiro famoso na história de Israel é o próprio povo de Israel. Não tem ninguém que nunca tenha ouvido falar de Israel no nosso mundo comunicável. Israel está na boca das pessoas. Israel está nos enfeites das casas. Os símbolos de Israel são conhecidos por todo mundo. E aqui especificamente, no livro de Êxodo, Israel toma conta de todas as páginas. A nação de Israel é aquela nação começada por Abraão, o pai de Israel, que não era do povo de Israel. É claro que para começar tinha que ter alguém que viesse de outro lugar, que fosse de outro povo. E Abraão era um mesopotâmio. Então, Mesopotâmia é uma região. Meso quer dizer meio, potamos quer dizer rio, no meio dos rios. Quais eram os dois rios? Tigre e Eufrates. E no meio ficava a terra de onde Abraão veio, Ur dos Caldeus. Os caldeus são conhecidos também como os babilônios. E ele veio de lá até uma terra chamada Canaã, e Deus escolheu para formar um povo. A partir dele e de Sara vieram os judeus, ou o povo de Israel. Então, um famoso na história de Israel é o próprio povo, o povo de Israel. O outro famoso dentro da história de Israel é Faraó. Quando se fala de Faraó, nós já pensamos no povo de Israel, que sofreu muito nas mãos de Faraó. Muitas cidades que há no Egito, cidades antigas, né? Cidades antigas com construções magníficas. Eu não posso precisar se as pirâmides também, mas uma cidade, por exemplo, Mênfis, ela foi toda construída pelos judeus como escravos. Então Faraó, ele tem uma fama no meio do povo de Israel. Faraó não é o nome de uma pessoa, Faraó é um título, assim como Herodes não é o nome de uma pessoa, é um título. Cada faraó tinha o seu nome, mas como entidade, como governo, a representação do Egito se dá por esse título, Faraó. Então Faraó é famoso na história de Israel. E outra pessoa, ou pessoas, aliás, duas pessoas muito famosas no meio do povo de Israel, são duas parteiras. Essas parteiras ficaram famosas. E o nome delas quer dizer beleza e esplendor, que é Sifrá e Puá. Se quiser colocar nome nas suas filhas, que vão nascer ainda, Sifrá é um bom nome, né? Beleza, Puá, esplendor. Então essas duas parteiras foram muito famosas em Israel. Vamos estudar um pouquinho então, logo no início, sobre o povo. O povo na história de Israel certamente é famoso, né? Dentro da própria história você não pode tirar o povo. Quem é esse povo? Versículo 1, Êxodo. Todo mundo sabe o que quer dizer a palavra êxodo, ou quase todo mundo sabe que êxodo quer dizer partida, saída. Quando nós falamos que várias pessoas moravam na zona rural e agora elas estão morando na cidade, isso se chama êxodo rural. A saída da região rural para a cidade. Versículo 1 diz assim:
São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Ruben, nós temos um Ruben aqui. Ou Rubens, né? Tem um plural, né, no seu nome. Isso é 2, né? Simeão, Levi e Judá. Essa é a escalação da seleção de Israel. Versículo 3. Ponta esquerda, João Escapim, quem é? Issacar, Zebulon e Benjamim. Depois, 4. Dan, Naftali, Gad e Aser. Isso. Me lembra a marca de computador, né? Versículo 5, alguém pode ler? Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Aqui não mencionaram 70, é porque já está dizendo cada um entrou com sua família. Então são 70 pessoas. É claro que quando você vai ler Atos capítulo 7, no relato de Estevão, ele fala 75 pessoas. E aí o problema dele para saber quais são os 5, que eu não sei. Alguns falam que seria a família de José, porque aqui diz, versículo 6, versículo 5 ainda, José, porém, estava no Egito. Então, os que vieram são 70, mas José, a esposa, 2 filhos, 74, estamos chegando, tem que arrumar um aí, tá bom? Então, eu não sei por que essa diferença de 70 e 75, mas importante sabermos que foram poucas pessoas que saíram de Canaã por causa da fome, né? E eles foram morar em Gósen, que é uma das cidades do Egito, com permissão de Faraó. Foram muito bem recebidos, acolhidos, e ficaram numa região que dava joia para eles, porque eles eram criadores de gado. E os egípcios não se davam com gente que criava gado. Então eles tinham uma questão religiosa também. Mas então eles falaram, então pega essa terra aí. Isso aí está ótimo para nós, porque tinha muito pasto, né? Então Gósen foi a cidade onde essas 70 ou 75 pessoas se estabeleceram. E aí, essa turma foi crescendo e ficou muito famosa no Egito. Versículo 6. Alguém pode ler? Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração faleceu. Então, se faleceu, já era, né? Se apagou. Mas não foi o que aconteceu. Eles ficaram cada vez mais famosos. E o próprio José era famoso. Ele era o segundo no Egito, depois de Faraó. Versículo 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Para uma mãe que era estéril, teve bastante filho, né? Então essa nação cresceu assustadoramente. E essa palavra se encaixa mesmo, assustadoramente, porque Faraó, não o Faraó que recebeu, mas o Faraó que veio depois, ele ficou assustado com a quantidade de pessoas. Como essa nação cresce igual coelho, né? E a nação estufou o Egito. Então era muita gente. A questão não era que ia faltar comida, que ia faltar água. A questão é, esse povo pode crescer sobre nós. E de repente nós que acolhemos os israelitas, nós seremos submissos a eles. Logo eles tomam conta de tudo. Então nós temos aqui uma preocupação. Então, um povo famoso é Israel. Deixa eu dar uns números aqui para vocês. Coitado quem tem que interpretar números, né?
Então eles entraram no Egito com 70 ou 75 pessoas. Eles saíram do Egito com 2,5 milhões de pessoas. Então multiplicou muito. 600 mil homens. E aí se junta as crianças, mulheres, aí você tem mais ou menos 2,5 milhões de pessoas. Na época do Holocausto, todo mundo sabe que o Holocausto foi um período ali dos anos 40 até 45, especificamente no ano 43 a 45, quando eles mataram muitos judeus. E eles buscaram lugares. A Polônia foi um lugar onde sofreu muito por causa do regime nazista. E na época do Holocausto havia 9,5 milhões de judeus naquela região lá. Na Alemanha, interessante, na Alemanha só tinha 525 mil judeus, poucos judeus na Alemanha. Então houve uma grande preocupação na Alemanha, onde começou, por causa do aumento dos judeus. Mas os judeus eram poucos na Alemanha, mas ricos. Eles tomavam conta de todo o comércio, de bancos, de joias. Os judeus sempre se deram muito bem com esse negócio de relojoaria, joias. Então eles ficaram muito preocupados, até o ponto de uma noite muito conhecida como a Noite dos Cristais, quando o governo alemão deu a permissão para quebrarem as vidraças das lojas dos judeus e pegar o que tiver lá dentro. É chamada Noite dos Cristais. Ali foi quando as coisas ficaram bem feias. Agora, 6 milhões de judeus foram mortos. Então nunca diz que 6 milhões de judeus foram mortos na Alemanha, porque não tinha tudo isso de judeu na Alemanha. Mas contando Tchecoslováquia, Polônia e vários outros países, né? O que hoje é conhecido como o leste europeu. Então restaram aí 3,5 milhões de judeus na época do Holocausto. E hoje? Hoje existem, né, calcula-se que existem 13 milhões de judeus no mundo. Judeus registrados como israelitas, né, como israelenses que mora lá, né? Em Israel tem 6 milhões de judeus lá dentro do território de Israel, ou seja, metade, né? Tem 5 milhões nos Estados Unidos, 470 mil na França, no Canadá tem 330 mil judeus. No Brasil tem bastante judeu também. Então é um povo que, como alguém disse, judeu é igual a Coca-Cola, tem no mundo inteiro. Se espalhou no mundo inteiro os judeus. E sempre foi uma preocupação de algumas pessoas, inclusive do governo brasileiro, que já chegou a expulsar levas de judeus aqui do Brasil no início. Por que judeu preocupa tanto? Primeiro que é o povo de Deus e tem um inimigo de Deus que é contra toda a obra de Deus. A outra coisa é que Deus tem abençoado ricamente os judeus financeiramente, com conhecimento. O povo judeu é muito, muito abençoado. Mesmo que eles não sejam crentes em Cristo Jesus, eles são muito abençoados. E eles crescem bastante. E eles têm o prazer de ter filhos também. Assim como os muçulmanos também têm esse prazer, né, de ter filhos. E nós fomos convencidos de que temos que ter poucos filhos, porque vai faltar água, vai faltar... Não, ao contrário. É o contrário. Quanto mais filhos tiver, mais riqueza se gera num país, em algum lugar. Não, mas tem lugar morrendo de fome, é por causa que tem muito filho. Não, é porque não tem as condições para eles trabalharem. Toda pessoa de roça queria ter muitos filhos, de preferência homem, né? Filhos geram riqueza. Então esse é um contexto de Êxodo capítulo 1 até o versículo 7. Judeus crescendo, ficaram famosos na história. O outro famoso foi Faraó, que a gente pode ver a partir do versículo 8. Alguém pode ler versículo 8? Entremente se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Tá bom, a Bíblia usa, as traduções usam
termos que nem são corretamente, né? Por exemplo, não fala rei do Egito, assim como não se fala rei de Roma, mas as pessoas acabam falando, né? Roma era imperadores, no Egito era o faraó. Então o rei do Egito era o faraó, o monarca aqui, né? O primeiro do povo. E ele não conhecia José. E não conhecer a José causou nele algum medo. Versículo 9. E disse ao seu povo: veja, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Os muçulmanos tinham nos seus livros, né, principalmente o Corão, sobre a conquista do mundo através da espada. Então, quem não quiser se tornar como um de nós, então, espada neles. Então, eles iam convencer as pessoas através da espada. De uns anos para cá, uma frase ficou famosa entre eles, que nós não precisamos mais conquistar com a espada, só com a quantidade de filhos. Porque os cristãos têm uma média, já pensou? Um filho. Os casais têm um filho. Os muçulmanos têm 8 filhos. E 4 mulheres. Então aí você já faz 8 vezes 4. E às vezes até mais. Então, vai encher o mundo. E eles podem alcançar o mundo só com a quantidade de pessoas. Você sabia que algumas igrejas... A gente fala, poxa, mas tem tantas igrejas que são tão numerosas, né? Em São Paulo, por exemplo, cidades grandes. Só a família já é suficiente para encher uma igreja. Porque se as pessoas nascem na igreja, né? Praticamente, criam seus filhos na igreja, e esses filhos se casam, e aí eles vão tendo filhos, e a igreja enche. Então não estou dizendo que isso seja ruim, estou só dizendo que a quantidade de pessoas em uma família faz a festa. Não é assim? A minha família, nós somos em 5 irmãos. E nós nos reunimos uma vez por ano. Hoje nós nos reunimos com 40 pessoas. Uma vez por ano nós nos reunimos. E a família vai crescendo. Aí tem os agregados também, aí vem outros e outros e outros. Então, graças a Deus por isso. Ter filhos é uma bênção. Você vai jogar os filhos no mundo. Você vai jogar os filhos na sociedade. Você vai jogar os filhos na ciência, na tecnologia, na medicina, na igreja, nos campos missionários. É uma bênção ter filhos. Amém? Amém, meu irmão. Deixa eu ver aqui. Amém, Gabi? Amém. Então, o número aumentado dos judeus assustou o faraó. Versículo 10. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. Sim, um povo é rico com pessoas. Há países como o Canadá, por exemplo, que não tem muita gente lá. Então eles precisam de pessoas. É meio chato de entrar, né? Tem que ter qualificação e tudo mais, mas eles querem mais pessoas. O Japão está sofrendo um problema demográfico, que é pouca gente, poucos filhos. Então a China só podia ter um filho por casal, agora eles estão falando, tenha filho, gente. Precisamos de gente para o exército, para a economia, para dar aula, para crescer um povo precisa de pessoas. Municípios gostam de pessoas. Eles fazem loteamento. Alguns lugares, por exemplo, do nosso país, não tinha gente, como Rondônia. Aí o governo falou, pode vir. Imposto quase 0 ou 0. Pode construir aqui suas coisas, formar sua fazenda. E hoje é uma riqueza, porque pessoas foram todo o país, né? Agora, baiano realmente tem ajudado o nosso país, né, seu Dionísio? Sim, bastante. Porque eles estão em todo lugar também, formando e criando e fazendo crescer cidades. Então, quem não tem, empresta.
E é o que tem acontecido. Até churrascaria de baianos aqui em Jacutinga, muito boa. Pode ir lá. Olha lá. Então, dá um vale aí para nós, tá? Então, tem sido assim no mundo inteiro. Pessoas precisam de habitantes, precisam de pessoas, né? Nós, em Jacutinga, nós temos algumas indústrias, ótimo, mas eles precisam de trabalhadores. Vamos pegar os trabalhadores, os jacutinguenses. Ih, não estudei, também não estudei, também não estudei. Vai estudar, gente! Então, os jovens daqui, crianças também, não parem de estudar. Estude, porque a oportunidade pode e vai vir com o estudo. Então, o faraó queria usar de astúcia, porque eles vão se multiplicar, vão ter muitos guerreiros, e aí nós vamos nos dar mal. Versículo 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Isso. Aí os judeus se tornaram escravos. E eles foram escravizados pelo Egito e fizeram o Egito crescer. Então ele usou uma boa estratégia, né, Faraó? Não foi boa para os judeus, evidentemente, mas para os israelitas. Mas para o Egito seria uma coisa muito boa sufocar o talento desses judeus, para eles não crescerem sobre nós. Versículo 12. Mas quanto mais eu afligia, tanto mais se multiplicava, e tanto mais crescia, de maneira que se enfadava por causa dos filhos de Israel. Então, parece aquela na mitologia, a Hidra, né? Corta uma cabeça, o que acontece? Nas duas. Então, os israelitas, eles se multiplicavam muito, e não adiantava afligir, porque eles se multiplicavam mais ainda. É um povo, como se fala, né, resiliente, é um povo que aguenta, mas é porque Deus está com o povo. Deus estava abençoando o povo, e os egípcios estavam se inquietando, porque os judeus, eu falo judeus, mas esse termo ainda não era judeus, né? Os israelitas, eles estavam crescendo. Versículo 13. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Com tirania. Então eles faziam o povo trabalhar mais. E trabalha mais. E mais. Não, está sobrando muito tempo. A gente trazia a palha para vocês, agora não. A palha, barro, agora vocês vão ter que buscar. Então vocês vão preencher mais o tempo de vocês. E é assim que eles faziam, tentavam subjugar. Versículo 14. Eles fizeram a armadura feita com duas serpentes, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviu. E eles foram escravizados assim, construindo duas cidades que nos falam de idolatria, né? Pitom, por causa da deusa Atom, era a mansão dessa deusa, e eles estavam fazendo templos. Eles estavam também construindo uma cidade armazém. Eles estavam construindo outra cidade, que é Ramsés, propriedade do rei Ramsés. E a grandeza do Egito se deu pelos judeus. Então você vai encontrar, se você for lá no Egito, nas cidades antigas, muitas coisas feitas pelos judeus. Então os judeus cresceram, se especializaram, mas foram subjugados, mas Deus sempre estava com esse povo. Então são dois famosos que nós vimos hoje: o próprio povo que cresceu e Faraó também, que começou a ficar com medo dos judeus. O que nós aprendemos nessa... E ainda falta mais as parteiras, mas isso nós vamos deixar para outra oportunidade. Falar da fama das parteiras e da importância dessas parteiras para o povo de Israel, para o plano de Deus. Mas o que nós encontramos aqui de ensinos, tem vários ensinos, né? Um deles é
Deus manteve suas promessas. Não falharam as promessas do Senhor. Eis que de ti farei uma grande nação. Não há dúvida nenhuma. Abençoarei todos os que te abençoarem e amaldiçoarei todos os que te amaldiçoarem. Essa promessa se manteve. Nós temos também como ensino que filhos são bênção. Filhos são bênção. Tanto para os crentes quanto para os incrédulos. Filhos são bênçãos. Há muitas pessoas que não tiveram filhos porque não quiseram. Isso é muito triste. Porque isso vai estragar os meus estudos. Isso vai impedir o meu avanço. Isso vai me dar muita despesa. Isso vai... E aí essas pessoas esquecem que elas envelhecem. Então eu tinha 3 filhos para cuidar de mim, agora eu tenho 6. Então, e aí eu tenho mais 3 que são as netas, eu já tenho 9 para cuidar de mim. É uma bênção ter filhos, gente. Tá, vocês vão vir com aquele ditado lá, né? Mas o que os filhos vão fazer, isso é com eles. Mas filhos são bênçãos. Não pense que não são bênçãos. E a outra coisa que nós podemos aprender é que aflição não é motivo para você desistir. Estava vendo a história de uma polonesa que salvou 2.500 crianças no Holocausto. E ela foi presa, torturada, conseguiu fugir, mas ela não foi embora. Ela voltou com o nome falsificado para salvar mais crianças. E aí ela salvando essas crianças, ela pegava o documento e falsificava o documento dessas crianças para elas terem lares adotivos, mas ela guardava os documentos originais com o nome verdadeiro das crianças, para quando passasse a guerra, ela buscasse nas famílias essas crianças com o nome verdadeiro e entregasse para os pais que estivessem vivos. Então ela é chamada o Anjo de Varsóvia, uma história muito bonita. Então, essa mulher morreu há pouco tempo com 98 anos. E como tem sido as pessoas no Holocausto morrendo com 94 anos, 98, 100 anos, são as pessoas que viveram naquela época, debaixo de aflição. Eu vou morrer, estou muito aflito. Não, pessoas já sofreram muito mais do que você e eu, e não, algumas morreram evidentemente, mas fortaleceu a vida das pessoas. Você vai decidir os sofrimentos que vêm para você, o que você vai fazer com esse sofrimento. Eles podem transformar a sua vida. Deus abençoe, vamos orar. Nosso Deus, agradecemos por tudo que aconteceu hoje, os louvores, os avisos, as orientações, a leitura da Tua Palavra, ensino. Nós somos muito gratos porque o Senhor tem abençoado o Teu povo. Nós agradecemos pelos filhos, nós agradecemos pelos amigos, pela rede que nós fazemos de amigos e familiares que fortalecem a nossa vida. Obrigado também pela Tua proteção, as Tuas promessas. Agradecemos pelo Teu consolo e livramento nas aflições. Nós queremos, ó Pai, continuar Te seguindo. Pela força do Teu Filho amado Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém.